Estamos aqui com o Davi Panico. Conheci o Davi Panico no meio do IPO da Klabin Segal e desde então venho acompanhando a trajetória dele com muita admiração. Um tremendo banker, já trabalhou nas principais casas brasileiras e algumas boutiques que ele mesmo fundou. Davi, tudo bem? Tudo bem, Zé. Um grande prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Eu falei que eu estava aguardando ansioso pelo convite. Maravilha. Davi, no nosso primeiro bloco, eu queria conversar com você do começo do mercado de capitais relevante aqui no Brasil. Então eu quero te transportar no tempo, lá para o começo dos anos 2000. Abusar da minha memória. Exatamente. Quando eu vi dois bancos internacionais e dois bancos nacionais, e você, o UBS, foi um expoente desse mercado, começou a fazer primeiro dívida e depois, naturalmente, equities. E isso levou para o boom de equities 2006 e 2007, que foi ao concurso. A gente teve mais de 50 emissões de ações em 2007, que dá mais de uma por semana, né? Se você contar que tem semanas que não são úteis. É verdade. Não, tinha precificação todo dia. Todo dia. Então, em épocas, aí você tem uma parte que é férias, então, quer dizer, na realidade você tinha os períodos de silêncio. Me conta um pouco, você começou como M&A Banker, certo? Qual foi a primeira emissão de bond internacional, primeira transação de debt capital markets que você fez? A que eu me lembro, cara, foi Sabesp 2003. Mas isso no UBS, né? No Credit Suisse a gente tinha feito um deal para a CSN em 2000. Cara, essa experiência é muito interessante, porque eu comecei no mercado e você também, naqueles idos de taxa de juros de 40% ao ano. Né? Então, o advento do bond foi uma surpresa para o mercado brasileiro, porque na época, se você fizesse uma debênture, se você fizesse uma operação de mercado de capitais locais, as empresas estavam acostumadas com pagar esse tipo de taxa. Então, imagina como é que tem que ser, ou qual tem que ser o retorno de um projeto para você financiar ele com uma taxa de 40%. Né? Fora a BNDES, que o BNDES existia, né? Eu comecei, na realidade, antes do Credit Suisse, trabalhando em operações de privatização ou em operações de concessão rodoviária, principalmente rodoviária, em que o único financiador era o BNDES. Então você fazia um pacotão de informações, levava para o BNDES e o BNDES financiava aquela concessão a perder de vista numa taxa mais competitiva do que era a taxa de mercado. As taxas do BNDES eram subsidiadas. Então as empresas estavam acostumadas com esse tipo de taxa. Quando surgiu a possibilidade de você fazer uma operação em mercado de capitais internacional, de renda fixa, a taxas que eram muito abaixo, ou um dígito alto, ou talvez um duplo dígito baixinho, o risco cambial não era nem uma questão, né? Não era nem uma questão. Assim, imagina, eu tenho um colchão aqui de levantar capital num diferencial de taxa muito significativo e que aguenta desaforo. Então, só para explicar para quem talvez não entendeu o que a gente está falando agora. Então, a empresa brasileira tinha a oportunidade, vou emitir uma dívida em reais no Brasil e pagar 40%, 50% de juros ao ano, ou eu vou emitir uma dívida no mercado internacional, mas em dólar, e pagar 9% a 11% de juros ao ano. É isso aí. E a diferença é a exposição, porque aqui ele recebe em reais, vai pagar em reais. Aqui ele recebe em reais, vai ter que pagar em dólares. Então, e aí o problema é a variação do câmbio. Porque se eu devo 100 milhões de dólares num câmbio a R$2 por dólar, eu devo 200 milhões de reais. Se o câmbio virar para R$3 por dólar, agora eu devo 3 milhões de reais no dia para a noite. Que foi um problema
em 2008, 2009, porque você teve uma variação cambial muito significativa. Foi um problema em 2001, você vai lembrar da banda hexagonal endógena, no dia 13 de janeiro, que também teve uma maxi desvalorização na época. Então foi um problema, né? Revelou-se um problema. Talvez 2008, 2009 você tinha um mercado um pouco mais desenvolvido, então você tinha hedge de cupom, etc. Mas quando você estava ali nos idos do Velho Oeste, do mercado de capitais brasileiro, porque na realidade era Velho Oeste, você não tinha esse tipo de proteção, né? Então, algumas empresas que consultaram ou que fizeram bonds à época, exceção feita por uma Sabesp da vida, uma CSN, uma Uzi Minas, elas tinham uma parte da receita denominada em dólares, vendiam commodities, as commodities eram dolarizadas, até porque você não tinha referências de preço de aço ou outras commodities em reais, você não tinha um mercado local tão pujante, esses caras eram exportadores naturais, né? E aí esses caras tinham alguma razão ou algum racional ou alguma proteção, sem nem se era um racional na época, tá? Mas era alguma proteção para fazer bonds. E a verdade é que como você muito provavelmente discorre com seus pupilos, seus alunos. Que, assim, o caminho natural das empresas é você ajustar a sua estrutura de capital via dívida primeiro, acessar mercado, se acostumar com o mercado para depois ir para o equity. Até porque, supostamente, o equity, ou seja, o capital próprio, deveria ser o seu jeito mais caro de se financiar. Exatamente. O boom de 2007, na realidade, na prática, é porque essa curva se inverteu, né? Era mais caro, e aí, gente, livro-texto aqui provavelmente vai rodar ali, né? Vai se queimar comigo, mas assim, a verdade é que os valuations das empresas em 2007 estavam tão altos que o cara olhava aquele negócio e falava assim, pô, isso aqui não é real, eu vou emitir equity, não vou emitir dívida. Vou aproveitar. Né? Então fez com que o custo do equity fosse mais baixo do que o custo da dívida, não tem nenhuma dúvida. Né? Até porque o investidor de dívida de fato faz conta, e muitos dos investidores que queriam participar de equity no Brasil não faziam conta. Né? Então, assim, foram 2007, pelas minhas contas, foram 70 IPOs, né? 70 ofertas de ações e 50 IPOs que você falou. Então, assim, de novo, este movimento de mercado fez com que algumas empresas, principalmente as maiores, se acostumassem com esse negócio de ter investidor, né? Não é tão problemático assim. O mercado brasileiro se desenvolvia, também atraía a atenção de investidores estrangeiros que não participavam do mercado brasileiro. Gente, acho que um ponto importante, e você vai se lembrar, Ibovespa, na época Ibovespa, tradeava 800 milhões por dia, eu acho. Era menos de 1 bilhão por dia. Hoje a gente está falando de, na média, 25 bi por dia. Entendeu? Então, assim, você não tinha atenção para o mercado brasileiro. Então, à medida que as empresas foram para fora, as empresas começaram a criar esse hábito de reportar os seus demonstrativos numa base trimestral, e a mercado falar com o investidor, né? Eu acho que abriu a porteira para você também falar com o investidor de equity, né? E esses processos vieram muito juntos, né? Então, até 2003, 2004, você teve pouca emissão e alguns e mais bonds do que propriamente ações, mas a partir de 2004, com o costume e com o advento da governança, porque surgiu um novo mercado, a gente começou a emitir equity para tudo quanto é tipo de empresa, né? Uma história interessante dessa época é que a gente pensava assim, vamos fazer uma operação de 100 milhões de dólares, porque o mercado brasileiro não tem
profundidade suficiente para fazer uma operação maior do que 100 milhões de dólares. Então, quando nós fomos procurados por uma empresa de energia, na época a CPFL, né, para fazer a emissão, era uma emissão de 250 milhões de dólares, tem que fazer listagem em Nova York. Mas foi um dual listing, não foi? Foi um dual listing de 250 milhões de dólares. Né? E à época, 250 milhões de dólares, a gente achava, né, na época no UBS, na Merrill, que fez a transação, né, que não tinha profundidade no Brasil para fazer, tinha que fazer dual listing para atrair investidores estrangeiros para o negócio. A primeira vez que a gente de fato testou uma transação não listada grande, vamos dizer assim, né, foi, ou maior, foi a Brookfield, que testou, a Brascan, chamava Brascan, depois virou Brookfield, depois virou Tegra, fez uma operação de 555 milhões de dólares, 10 vezes oversubscribed, sucesso absoluto. Sucesso absoluto, ou seja, tinha mais do que 5 bi de dólares de demanda, listada pura e simplesmente no Brasil, que a gente chamava de 144A, né, Reg S. E a gente percebeu que o mercado tinha ficado profundo o suficiente para atrair investidores de fora do Brasil em negócios que não eram listados em Nova York. E desde então, hoje, a listagem em Nova York virou obsoleta. Quem faz listagem em Nova York para dividir a liquidez? Não faz mais, faz no Brasil. Então, assim, foi muito legal participar dessa evolução do mercado, né? E ainda hoje a gente vive de janelas, mas a bolsa continua tradando. A semana passada teve um dia de 35 bi, né? Então, hoje a gente acha, ou pelo menos eu acho, que o mercado é bastante maduro, né? E a gente participou um pouco da construção desse negócio. Foi legal. Eu vi. A gente está falando de 20 anos atrás. E como é que era o dia a dia? Então você está vindo de M&A, fazendo transações de compra de empresas, de venda de empresas, aí apareceu um bond para vocês fazerem. Na época do UBS, esse da Sabesp. Como é que foi fazer o bond da Sabesp? Interessante, cara. Assim, o banker da Sabesp, à época, era um colega que virou amigo, Roberto Barbucci. O Barbucci, claro. Você deve lembrar bem, amigo muito próximo, amigo muito querido. É aquela história do... Você vai, faz todo o seu trabalho de marketing. O banker tem que fazer lá o seu trabalho de marketing, mostrar a apresentação, mostrar os comparáveis, onde é que vai sair, quanto é que a gente consegue levantar, etc. Mas a Sabesp era uma empresa pública, do governo. Então você fazia todo esse trabalho sem ter a certeza que você vai conseguir o negócio, porque no final das contas é feita uma licitação e a licitação leva à contratação do banco. Então tem todo esse processo, né? Então quando houve a adjudicação do bond, todo mundo obviamente fica muito feliz, mas e agora? Né? Tem uma cena, os meus filhos já são grandes, né? 2 são grandes, um pequeno. Mas os meus filhos eram pequenos quando saiu aquele Procurando Nemo. Sim. E tem uma cena muito engraçada no final do Procurando Nemo, que os peixinhos finalmente conseguem sair fingindo que morreram dentro do aquário. E o camarada pega o peixinho, bota num saquinho plástico e joga pro mar. Né? E aí os peixinhos estão lá, conseguiram fugir do aquário, estão boiando no mar dentro do saco. Aí o peixe para, now what? Né? Assim, como é que eu vou sair do saco? Então era meio isso, quer dizer, você pegava o mandato, aconteceu em equities também, você pegava o mandato e o que a gente faz agora? Sorte que a gente tinha no UBS, e eu vou me lembrar do nome, é o Marcelo Delmar, que era um argentino,
chefe da área de Debt Capital Markets, né, de mercado de renda fixa, internacional para a América Latina, tinha acabado de fazer a maior renegociação de dívida àquela época da Argentina, que era uma dívida de 40 bi de dólares, e tinha, até em função dessa negociação, tido um papel muito relevante junto a investidores de renda fixa para empresas ou países da América Latina. Então ele nos ajudou muito nesse processo, né, de identificação de investidores, de posicionamento, né, da história, etc. E o Bond teve sucesso com compressão de taxa. Já não me lembro o yields, não abusa da minha memória, que já é ruim, mas a grande vantagem, principalmente nos bancos internacionais nessa época, é que não tinha muita atividade em outros países da América Latina, né? Acho que todos os países da América Latina estavam numa situação muito crítica pós 97, crise dos asiáticos, demorou-se muito para recuperar, todo mundo estava muito alavancado, endividado. Então emissores corporativos rareando, não tinha muita coisa acontecendo, e o mercado brasileiro, male era um mercado muito grande, existiam muitas oportunidades. Então todo mundo que fazia América Latina de Nova York para garantir o emprego tinha que cobrir Brasil com eficiência, né? E eu acho que dentro do UBS a gente tinha uma estrutura que nos permitia isso, uma equipe de vendas de renda fixa, né, dedicada, um cara dedicado à estruturação de renda fixa fora, e os bankers aqui precisando de coisa para fazer. Eu tinha um colega no banco que toda vez que a gente pegava um mandato falava assim, legal, temos mais 6 meses de emprego, né? Porque na verdade estava difícil essa época. Tinha muito difícil. Era uma época em que as receitas dos bancos de investimento, que os bancos de investimento falam hoje, se naquela época falassem para a gente, não, pô, um banco de investimento vai fazer mais de $1 bi de receita, eu falo assim, você tá louco, né? Falando, os grandes bancos de investimento faziam 25, 30 milhões de dólares de receita. Na melhor das hipóteses, num dólar que à época era 2. Entendeu? Então, toda transação que você pegava, você estava alocado na transação, você assim, legal, vão precisar de mim por mais 6 meses. Era você se entrincheirava nas transações que você pegava, né? Então, a gente não tinha tanto a fazer, então, pô, tivemos sucesso com a Sabesp, vamos bater na porta dos outros caras, aí vamos na Uzi Minas, vamos na SSN, vamos na própria Petrobras. A Petrobras contratava periodicamente para ir a mercado de renda fixa, né? Faz até hoje isso. Faz até hoje isso, e ia com 3, 4 bancos. Então, pô, se você pegar um mandato da Petrobras, já era mais 4 meses. A Petrobras era mais rápida, então era mais 4 meses de emprego, né? E à época, essas grandes empresas brasileiras, você anunciava que a transação ia a mercado, você tinha o book coberto, né? Não era aquele perrengue para você sair e ter sucesso. Né, porque, você imagina, já era um mercado com alguma liquidez, a parte de renda fixa fora do Brasil, e você só estava indo com nomes prime, né? Você não estava mais pensando em fazer bond para empresas puramente locais, pequenininhas, com 300, 400 milhões de reais de faturamento. Você está fazendo bonds para gigantes, né? Então, enfim... a gente, olhando em retrospectiva, talvez a gente pudesse ter sido até mais agressivo, né? Porque tinha mercado, toda transação era 10 vezes oversubscribed, né? Tinha mais demanda do que oferta em 10 vezes. Incrível. Então, de novo, era nomes prime no mercado com muita liquidez, fora, né? Aqui não, fora. Nessa época, o que me marcou foi recebi um telefonema do Renato Polizzi, que trabalhava com você. Renato estudou comigo na GV, somos amigos há muitos anos. E aí ele falou, Zé, você tem que sair dessa história de M&A. M&A é muito complicado, né? A probabilidade de sucesso é muito baixa.
Eu tenho uma piada aqui que eu sempre falo que M&A é misery and agony, não é mergers and acquisition. Então, vamos sair da miséria e agonia e tal, mas faz o quê? DCM. DCM é o war, cara. Você chega, ganha um mandato, coloca lá uma data da emissão, 6 meses, e aí 6 meses você vai chegar no dia, você vai emitir, o dinheiro vai entrar, essa você vai para a próxima. Não tem a improbabilidade do M&A. Pô, morri de inveja, cara, mas no BNP a gente não fazia bons. E assim, você veja, também um pouco de sorte, né? Tanto na parte de renda fixa quanto no equity, a gente estava numa franquia cuja natureza talvez fosse mercado de capitais. Né? O UBS era muito mais uma casa de mercado de capitais, ou tinha capacitação maior em mercado de capitais do que em M&A, né? Bom, Polizzi é amigo comum, eu adoro o Polizzi, né? Trabalhamos juntos em vários lugares, né? No UBS, no Citi, no Safra, então longa data também, a gente tinha a oportunidade e dentro de casa tinha a capacidade, que eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? Já dizia minha avó. E a gente conseguiu nos posicionar tanto no bond, na renda fixa, quanto nos IPOs assim que surgiu. Né? E quando que você percebeu que tinha mercado para fazer IPO? Porque, olhando o mercado, não tinha nada acontecendo. Aí tinham algumas ofertas, salvo memória, dois pares de ofertas acontecendo em 2000, 2001, 2002, dual listed, como a CPFL foi. Então, uma parte oferta Brasil, uma parte oferta nos Estados Unidos, porque os investidores estavam lá. Aí a gente tem uma série de mudanças que viabilizam o advento do nosso mercado de capitais. Só que só a legislação não funciona, né? Você precisa ter empresas robustas, com condição de emitir o capital, e você precisa ter investidores com apetite para esse tipo de risco. A gente pode falar das condições em outro momento, mas aqui, então, pouquíssimas ofertas, aí você vem para dívida, DCM, Debt Capital Markets, vai acontecendo, começa com o Sabesp, aí você começa a pitch todo mundo, oversubscribe. Quando é que veio o clique? Fala, brother, por que a gente não faz de ação? Porque o fee em equities é muito maior. Muito maior, muito maior. Cara, não sei se teve um clique. Eu acho que o que teve foi... A primeira oferta de ações que eu fiz foi a Petrobras em 2000. O Credit Suisse Garantia, que era onde eu trabalhava, era o coordenador da tranche local. A gente tinha ganhado o processo lá, também foi um processo licitatório, e a gente fez uma oferta de acho que eram 4 bi de dólares, pode ser que eu esteja enganado no número, mas era mais ou menos isso, 4 bi 300, 4 bi e meio. E é dual listed também? Já era dual listed na época, era um follow-on, que teve participação do FI-FGTS, era um negócio complexo, porque tinha uma prioridade para o FI-FGTS, já não lembro mais do negócio, mas se você pergunta para o Sérgio Spinelli, quando você falar com ele, porque o Sérgio é que bolou tudo isso na época do Matos Filho. Tá bom. Não se tinha nenhuma tecnologia para se fazer uma oferta. O book building, né, que é o livro de ofertas, era no meu Excel. Eu vi isso. Era no meu Excel. A gente fez Klabin Segal em 2007 e ainda era Excel. Era no meu Excel. Assim, não tinha, ninguém sabia como fazia. O head do Banco de Investimento do Credit Suisse à época, do Credit Suisse Garantia à época, era o saudoso Roger Wright. E era meu chefe. No dia da precificação, eu me lembro até hoje, o Roger pediu Fredi para entregar e ficou aquele cheiro de bife espalhado pelo floor inteiro. Foi engraçado. E a gente não sabia como fazer. E quem estava do outro lado era justamente a Carolina Lacerda, que trabalhava na Merrill Lynch, em Nova York. E a Merrill estava tocando tudo isso. A gente não sabia, não tinha tecnologia, etc. E no final deu tudo certo. A transação ocorreu. Mas ninguém sabia muito como fazer, o que fazer, qual era o próximo passo, etc.
Fast forward, 2004, advento do novo mercado, né? Você vai se lembrar, eu participei de muitos desses processos lá atrás, os processos de privatização. Fiz processo de privatização da Telebrás. O controlador vinha, comprava no leilão, comprava as ONs do governo no leilão, depois fazia uma oferta por 1/5 do preço para levar os minoritários. Era um negócio horroroso, era um escândalo. O novo e por isso também as ações não tinham uma boa percepção por parte do mercado. O cara fala assim, puta, eu vou comprar a participação minoritária, alguém vai comprar o controle, aí eu vou me ferrar, porque eu vou ter que vender a minha participação por uma fração do preço do controlador. O advento do novo mercado veio para corrigir isso. Mas nunca ninguém tinha tentado ver qual seria o impacto disso antes da Natura. A Natura, na prática, foi o divisor de águas. Então, se eu fosse te dizer qual foi a transação que fez com que as pessoas começassem a olhar a possibilidade de fazer equity, eu acho que foi a Natura, porque foi uma transação múltiplas vezes oversubscribed, com muito mais demanda do que oferta. As ações performaram muito bem no pós-mercado e você começou a ver e falar assim, poxa, legal isso. Pô, você tem, se você tem muito mais demanda que oferta, talvez se a gente sair com uma outra transação aqui, essa oferta que sobrou, o cara quer investir em ações, vamos oferecer uma outra ação para ele. Que é o mal de todo banker, né? Você fala assim, eu vou oferecer a transação da Cyrela, que foi a primeira que saiu na parte de real estate, depois vieram outras 30. Né? Assim, você não compra a Cyrela, mas compra a próxima, né? A próxima foi a Gafisa. Exato. E depois foi a Company. Depois foi a Company, depois veio a nossa da Klabin Segal e junto com a Brookfield na época, enfim, foi evoluindo. Então você começou a ver, assim, poxa, peraí, se eu oferecer também a próxima, será que ele vai? E talvez esse seja o grande sucesso e, de certa forma, o grande calcanhar de Aquiles no desenvolvimento desse mercado, né? Porque se por um lado você oferece uma opção ao investidor, por outro, quanto mais volume você tem, talvez menos curadoria você faz. E ao não fazer a curadoria, talvez você esteja oferecendo alguma coisa que não devesse. Certo. Né? Para dizer o mínimo. Então, eu acho, Zé, que a gente ainda está... que a gente já tem 30 anos desse negócio, mas eu ainda acho que a gente está numa fase imatura, de certa forma, né? Porque por mais que você veja um volume grande de transações a partir de 2004, isso não é nada comparado a mercados extremamente maduros, como Estados Unidos, como Londres, por exemplo, em que você tem uma participação maciça de investidores de varejo, você tem uma liquidez muito grande, você tem uma curadoria melhor, não só por parte dos bancos, mas também por parte das empresas. As empresas passam muitos anos desenvolvendo a sua governança interna, a sua transparência, etc., antes de pensar em mercado, né? E as empresas fazem isso de forma parcimoniosa. Se você olhar as estatísticas, uma abertura de capital médio nos Estados Unidos, num horizonte muito longo de tempo, tem tamanho de 60 milhões de dólares. No Brasil, são 800. Então, quer dizer, você tem uma sofisticação do investidor pessoa física, você tem uma sofisticação do mercado que te permite fazer transações pequenas. Uhum. Aqui no Brasil não, o cara chega te procurando, pô, tô precisando de equity, o mínimo que você tem que fazer é 2 bilhões de reais. Entendeu? O cara nem tem uso para 2 bilhões de reais.
né? Mas o cara vai fazer uma transação de 100 paus, não dá. Então não estamos nessa maturidade ainda. Mas se você olha o que a gente atingiu de 2004 para cá, poxa, é remarkable, assim, eu acho. É remarkable. Não me arrependo, não. Acho que foi um processo de aprendizado para todo mundo, de desenvolvimento, e eu acho que a gente não vai estar no mercado quando a gente atingir esse nível de maturidade. Pelo menos espero não estar, né? Mas acho que a gente vai chegar lá. Boa, adorei. Muito bom ver a tua experiência no começo do mercado de capitais brasileiro. Talvez você está interessado numa carreira em Investment Banking. A dica que eu dou é: faça o Investment Banking Bootcamp. Esse é o único programa do mercado que simula o dia a dia de um analista de Investment Banking. Depois de um treinamento imersivo de mais 100 horas de treinamento, a gente faz uma experiência. São 5 semanas aqui em São Paulo, na Bankers Academy, vivendo o que o analista de Investment Banking faz. Num ambiente seguro. Aqui você pode fazer bobagem. Lá na Faria Lima não.